Fala, turma, voltando, podcast na área, Gabriel Talks. E se você é a primeira vez que você está junto conosco, se sim, pode aproveitar, pega caderninho, pega caneta para anotar insight, porque toda vez que a gente se reúne é para entregar um conteúdo que é rico para você que quer empreender ou que já está empreendendo, que já está matando um leão aí todos os dias. O conteúdo aqui é apenas uma forma de a gente contribuir com você, mas a Gabriel já possui 14 anos de história, ela se esforça bastante para entregar não apenas esse tipo de conteúdo, mas tantos outros que vocês podem acompanhar a gente no Instagram, no LinkedIn, no Insight, enfim, tem diversas formas de acompanhar o nosso conteúdo e com base nisso você pode ter diversos outros produtos e serviços que estão disponíveis para você, tá bom? Como sempre, tá? Convidados especiais. Hoje não vai ser diferente. E hoje, a convidada, ela é uma convidada, inclusive, que vai contar a história dela e vocês não podem, obviamente, deixar de anotar os detalhes que podem fazer sentido para você. Uma mineira arretada, uma mistura, né, já dos jargões, tanto nordestino, porque sergipanos somos, mas automaticamente com um toque mineiro hoje. Eu vou deixar ela se apresentar, obviamente, porque eu não quero cometer a gafe de esquecer alguma coisa que possa fazer sentido para ela. Então, seja muito bem-vinda, Ana Clara. Ah, meu querido, muito obrigada. É a mineira mais nordestina que existe, tá? Oba! Vai dizer. Mas obrigado pelo convite, né? Sempre uma honra conversar com um grande amigo, ainda mais num momento especial como esse aqui, compartilhando um pouquinho da minha história. Mas já me apresentando, né? Sim. Já falou que eu sou mineira, eu sou Ana Clara, sou mineira de Belo Horizonte, nascida e criada lá. Mas vamos dizer que há uns 2 anos eu comecei a virar meio nordestina. Boa. Na minha primeira passagem no Nordeste foi em Recife. Boa. Depois eu conto um pouquinho mais dessa história. E agora eu vim parar aqui em Aracaju. Boa. Sou engenheira civil de formação, tenho 31 anos. E é um grande prazer estar aqui com você, crossfiteira, né? Essa parte a gente não pode deixar de falar. Exato. Mas é um grande prazer estar aqui conversando com você. Muito bom, muito bom. E, como normalmente a gente costuma, né, fazer aquela pergunta tradicional, até porque a vida dessa crossfiteira mineira, criada na raiz ali de Belzonte, a gente precisa entender como é que essa história de empreendedorismo, né, particularmente feminino, ela acontece, né? Levando em consideração que esses percalços e a chave, né, a virada de chave dela para dizer assim, poxa, acho que faz sentido esse negócio para mim. É importante a gente saber, né, como é que ela chega no patamar que ela se encontra hoje. Então eu queria que você começasse contando um pouquinho dessa história para a turma te conhecer e naturalmente poder entender um pouquinho como é que essa Ana Clara, que hoje a gente consegue conversar, consegue trocar uma informação, consegue apertar a mão para fazer um negócio, como é que ela se transforma e como é que ela inicia isso, né? Perfeito, né? Faltou um detalhe para falar na apresentação, porque a gente fala muito rápido, né? Mas hoje eu sou a líder de expansão da maior empresa de monitoramento de segurança da América Latina. E foi por isso que eu vim parar aqui em Aracaju. Perfeito. Né? Mas antes de chegar aqui, foi muita água que rolou. Teve muita coisa que aconteceu, né? Mas o bichinho do empreendedorismo já batia ali, já ficava falando no meu ouvido por muito tempo, né? Mas começou isso tudo em 2019, um pouquinho antes da pandemia, né? Eu fiz engenharia, me formei na faculdade, fiz até um intercâmbio que me fez crescer muito também durante o tempo de faculdade. E aí eu terminei o curso e eu atuava na área. Né? Todo mundo me pergunta, o que você fazia antes? Eu trabalhava com obra de usina hidrelétrica no meio do mato, no interior de Minas Gerais, dirigindo estrada de terra. Era uma loucura. Só que eu percebi, assim, que eu não me encontrava. E essa acho que é uma coisa que talvez bata na cabeça de todo mundo, né? Aquela dúvida, poxa, eu não tô me encontrando aqui, o que eu tenho que fazer e tal. E aí, eu sempre, assim, na época do vestibular, muita gente deve ter passado por isso também, foi em 2010 para 2011, tava um boom da engenharia. Perfeito, Copa do Mundo. Copa do Mundo, aquela loucura toda. E eu sempre fui muito boa em exatas no colégio e, naturalmente, eu acabei me encaminhando ali para engenharia. Perfeito. Então, eu entrei na engenharia de produção civil, fiz lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E o curso de engenharia, eu falo que não é desperdício nenhum para ninguém nunca, porque ele te ensina a resolver problema. Exato. Né? Eu terminei o curso, fiz o TCC, meu TCC até hoje, ele é citado aí afora, porque eu gosto de fazer tudo muito bem feito, desde sempre. E aí, eu cheguei num momento da minha vida que eu falei, cara, não é muito bem isso daqui que eu imaginava ser, não. Certo. E aí, na época, em 2019, estava começando a surgir aqueles podcasts, né, de negócios, de empreendedorismo. Eu comecei a acompanhar muita live no Instagram na época,
para mudar a mentalidade mesmo. Perfeito. Que eu percebi, olha, com a cabeça que eu tô aqui hoje, Certo. não vou muito longe. Tem muita coisa que eu preciso mudar. Então, um pouquinho antes, eu comecei a me estudar. Estudar Sim. autoconhecimento, a me estudar, ver como que eu podia melhorar como pessoa. Porque eu acho que antes de você melhorar como profissional, você tem que melhorar como ser humano. Perfeito. Então, eu comecei a estudar várias coisas, de tudo que você imaginar na vida. Até de erva, eu estudei, de energias e tal. Eu falei, cara, realmente isso aqui não é o que eu quero pro resto da minha vida, não. Tá. Vou começar a pensar em outra coisa. E eu cheguei num pico ali no meio pro final de 2019, que eu tava num estresse muito alto. E aí eu decidi encerrar minha carreira na engenharia. Só que aí, eu fiz assim, eu rompi de uma hora para outra. Falei, vou começar agora com outra coisa. Já cheguei até a pensar em fazer outra faculdade. Certo. Mas acabei não fazendo. E aí, nesse meio tempo, um amigo me convidou para trabalhar com ele na área comercial. Foi meu primeiro contato com a área comercial. Eu sou filha de uma mãe que trabalhou 40 anos numa multinacional. Perfeito. Na área de vendas. Certo. Meu pai, ele também. Os dois são aposentados hoje. Bancário. Vamos entender de onde veio a veia comercial desta mulher, viu? Exatamente. E a vida inteira eu falei, eu não quero fazer igual minha mãe, não quero ser igual minha mãe, mas eu acho que ela falou assim, vai sim, minha filha, vai, no final das contas você vai para a área comercial e pronto. E aí, ela é uma grande inspiração para mim também. Sim. E aí, nesse meio tempo, eu falei, vou me permitir ter o contato ali com a área comercial. Tive um primeiro contato, na época eu não tinha tanto estudado sobre isso, sobre técnicas de venda, mas foi a primeira vez que eu parei para pensar, falei, oxa, realmente isso aqui talvez a minha praia. Perfeito. E aí, nesse tempo, eu comecei, paralelo a esse trabalho, a estudar muito de marketing digital. Perfeito. Tava um boom muito forte. Exato. Tava rolando muito podcast, então eu acabava escutando. Tava rolando muita live. Isso foi antes ainda da pandemia. Sim. Na pandemia intensificou, mas antes tinha muita coisa legal. E aí eu fui agregando conhecimento. Nessa época eu comecei a uma meta de ler um livro por mês e estava lendo sobre finanças, sobre tudo sem imaginar. Falei, realmente acho que agora é a hora de eu criar coragem e virar empreendedora. E aí no final de 2019, eu, minha mãe e minha irmã nos juntamos e abrimos uma empresa de brindes. Ela existe até hoje, lá em Belo Horizonte, hoje as duas que tocam. É a Unique? É uma Unique, a própria, a Unique personalizados. Só para fazer um parênteses, para que vocês entendam, como eu acompanho ela nas redes sociais, eu vejo geralmente ela postando, né? E aí, enfim, não sei o que, e tal. E só que eu sempre tive a curiosidade, eu não sabia exatamente como era aquela ligação, tô entendendo ela aqui agora, fazendo né? sentido, tá fazendo né? sentido. Tá tudo ligando aí na sua cabeça, tá conectado. Então, nesse final de 2019, a gente resolveu abrir uma empresa de personalizados. Perfeito. Que nada mais era que brindes personalizados para festas e eventos. Abrimos no final de 2019, aí fizemos um carnaval maravilhoso em 2020. Perfeito. Em março, pandemia. O que aconteceu primeiro? Acabou o evento. Exato. Pau quebrou. Primeira coisa que acabou foi o evento. E aí, eu comecei a perceber o tanto que eu tenho a cabeça criativa. Sempre fui muito criativa desde pequena. Todo mundo sempre falou isso, as professoras falavam com a minha mãe. E aí, eu falei, cara, tem que pensar fora da caixa. Se não vai ter evento, nós vamos ter que inventar uma outra coisa. Então, nós migramos para presentes e criar experiências em casa. Perfeito. Então, eu comecei a criar alguns presentes, assim, de brinde, presente com cerveja, com vinho, kit. Aí, bombamos no Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Mães. E aí, a coisa começou a rodar. Só que, na época, né, a minha irmã também tinha saído do trabalho dela, a minha mãe já se aposentou, e aí uma empresa jovem para 3 pessoas se sustentarem, não ia girar. Exato. Apesar de hoje ela estar super bem, às vezes dou um apoio lá também, né? Só que não ia girar. E aí eu já estava com esse negócio, sempre fui muito falante, né? Sim. Falava muito no Instagram, falava muito nos stories, fazia propaganda para aquela coisa toda. E no CrossFit, um amigo meu um dia me viu lá, tava lá treinando, daquele jeito que todo mundo me vê, né? Gente, eu tô arrumadinha aqui agora, tá? Mas normalmente eu não sou assim, não. Vocês acompanham que vocês vão ver que é verdade. Normalmente não é assim, não, tá? Tem seu momento. E aí, ele virou pra mim e falou assim, olha, você tá feliz fazendo o que você tá fazendo hoje? Você tá ganhando dinheiro? Certo. Eu falei, podia melhorar, né? Podia estar melhor. Aí ele falou, olha, vem aqui conhecer, eu tô num projeto novo hoje, uma oportunidade de você empreender, né, num modelo diferente de negócio, acho que você vai gostar. E aí eu fui lá um dia,
fui assistir, eu tô lá até hoje. Tem 3 anos. 3 anos nesse negócio de assistir. Exatamente. Então, a veia empreendedora, ela me desenvolveu muito nesse Certo. primeiro negócio, né, da Unic, que ainda vive. Inclusive, a empresa que eu tô hoje é cliente da Unic também. Sim. Então, a gente faz muita Sim. parceria ali com o pessoal. E eu falo muito que me fez desenvolver coisas que, às vezes, no mundo da engenharia, eu ficava numa caixinha ali, né? Perfeito. Por um tempo, eu fui CLT, depois Sim. a gente migrou pro PJ. Perfeito. Muitas empresas fazem isso, Exato, né? exato. Só que eu vivia numa caixinha, eu trabalhava muito já. Pra mim, trabalhar nunca foi um problema. Sim, Sempre adorei, sempre fui muito assim. perfeito. Só que eu comecei a ver que me podava em muita coisa. Sim. Às vezes eu queria me expressar, né, da minha maneira Sim. e eu não tinha espaço. Então, quando a gente abriu esse negócio, né, a Unic no primeiro momento, eu comecei a gostar. Falei, nossa, eu gosto de gravar story, eu gosto de conversar com pessoas, de ter essas Perfeito. características de convencimento. Então, essa outra oportunidade, né, de empreendedorismo que surgiu depois nessa empresa de segurança Perfeito. que eu estou hoje, me trouxe bagagem técnica, conhecimento, rua, vivência, que eu não Perfeito. tinha antes. Aham. Né? Eram coisas que eu não tinha experiência. Sim. Então, eu digo que minha veia empreendedora começou ali. Uhum. Lá atrás, na Unic, fui me desenvolvendo, fui fazendo curso, tudo de curso que aparecia online, livro. Não sei te dizer quantos livros que eu li de lá pra cá. Perfeito. Porque nada na vida da gente cresce sem conhecimento. Exato. Não adianta você querer, com a mesma cabeça que você tem. Daí, nós estamos falando aí de 2019, a gente tem 4, quase 5 anos. Sim, Em 5 anos, se você mantiver a mesma cabeça, não vai para lugar nenhum. perfeito, perfeito. Então, foi aí que eu conquistei isso. Foi a minha virada de chave. Me Muito. conhecer, entender sobre empreendedorismo e primeiro agir, né? Tomar Muito. coragem e ir embora. Só aí, se a gente parasse o podcast agora, se a gente conseguisse, né, fazer esse filtro, né, já daria para vários insights, né? Como eu sempre gosto de fazer os resuminhos, né, em cada bloco aqui de entrega dela, né, ou do convidado, naturalmente, que a gente traz. Mas veja, pontos importantes dessa fala dela: educação, em primeiro lugar, a disposição da autoavaliação, porque quando chega um determinado momento que eu estou lá enfrentando o meu dia a dia, a minha rotina, passo a perceber que não vai fazer sentido eu permanecer assim para a minha vida toda, ou seja, visão de futuro, né? Poxa, será que é isso mesmo que eu quero? Enfim, aquilo que traz normalmente um incômodo tradicional para a gente, e ela resolve naturalmente começar a pesquisar outros caminhos, outras formas. Aí vem a virada de chave com a Unic. A Unic passa a trazer algumas prerrogativas que foram acentuadas, inclusive, no período da pandemia. Porque quando estava tudo preparado para dar certo, para bombar de vez, aí vem a tal da pandemia que bagunça com a nossa vida. Só que aí vem uma prova também, né? Que desde a época da escola se consolidou na época da pandemia. A criatividade. Exatamente. Que os professores já diziam para ela, assim, olha, você tem muita criatividade. Onde isso se consolida? Na pandemia. Começo a mudar o meu modelo de negócio, passo a entregar produtos diferentes, passo mais uma vez a sustentar a empresa. Perfeito, mas aí vem outra consciência, a consciência de que, mas eu tenho o nível econômico que eu quero, né? Talvez abraçar outros projetos possam fazer com que isso aconteça de uma maneira mais, né, específica. E mais uma vez ela abraça um novo projeto. Foge um pouquinho das características, né, que ela gostaria, porque ela dizia que não era parecida com a mamãe. Mas aí ela descobre que é parecida com a mamãe e passa a performar como a mamãe performava, né, dentro de um ambiente comercial. Total. Só aí algumas coisas que fazem a gente, né, pensar, raciocinar enquanto empreendedores. Mas que agora a gente vai para um outro bloco, né, e nesse bloco eu queria que ela falasse um pouquinho mais sobre esse momento de vida que ela está vivendo, né? Uhum. Nesses últimos 3 anos agora, dentro desse novo modelo, né? Dessa nova forma, desse novo produto. Quais foram seus grandes aprendizados? E enquanto líder hoje, né? Dessa empresa, né? Representando ela aqui, por exemplo, no estado, onde é que você gasta mais o seu tempo? Se é com o aspecto técnico ou com o aspecto de comportamento, de time, de formação. Por quê? E se você está realizada nesse ponto, né? Pô, André, eu gasto muito tempo assim com o técnico, faço isso, eu gasto muito tempo assim com o comportamento, mas hoje, se eu botasse na balança, pesava mais isso. O que é que mais pesa hoje para você? Eu acho que, em primeiro lugar, em tudo é treinável. Certo.
Eu não entrei boa em venda. Perfeito. Eu não entrei sabendo fazer tudo. Perfeito. Eu não entrei sendo quem eu sou hoje. Sim. Eu olho pra Ana Clara de 3 anos atrás, às vezes eu até posto no meu Instagram, assim, vendo a evolução. Perfeito. E eu fico muito orgulhosa, porque quando você vê o seu passado, tem gente que olha com um pouquinho de vergonha. Exato. Eu falo, cara, por que você vai ter vergonha? Olha só, você só é quem você é hoje porque você foi aquela pessoa de 3 anos atrás. E eu me vejo hoje como uma pessoa muito corajosa. Certo. Né, de desbravar um universo novo, um mercado novo. Eu, ao longo dessa trajetória minha, na área de vendas mesmo, venda direta, eu Certo. abri muito mercado. Certo. Eu quebrei muita cara. Sim. Porque a vida ela é feita Exato, disso, né? Exato. Quem trabalha na área comercial sabe que vai receber mais não do que sim. Naturalmente. Naturalmente. Então, quando você faz isso, em primeiro lugar, você tem que ter uma resiliência muito grande. Exato. E você tem que ter um trabalho emocional muito grande. Forte. Então, eu vejo que na minha área comercial, o que me fez ser resiliente foi buscar ajuda em terapia. Perfeito. Ninguém pensa muito nisso. Sim, sim. Talvez isso seja um tabu. Sim. E eu até puxo um pouquinho para um lado que mulher tem um pouco mais de facilidade de Boa. ter essa consciência. Sim. Porque o homem, hoje que eu trabalho com muito mais homem Do que com mulher, engraçado. É uma característica tradicional, inclusive, do grupo. Da empresa, não diria. Mas eu acho que do mercado comercial, no geral, tá? Tem mais homem do que mulher. Vendendo esse tipo de produto que você vendendo vendeu. Isso, tá. E eu penso muito assim, que a gente, quando tá em dias de glória, vamos dizer assim, é muito fácil estar feliz. Uhum. É muito fácil sentir, né, alegria, prazer em fazer o que você faz. O grande desafio é, em algum momento, porque às vezes a gente vai pegar uma linha de clientela ali que não é uma linha, né, que está frutificando, vamos dizer assim, é porque a gente planta muito. Uhum. E nesses dias, quem não tem o controle emocional, quem não tem aquele desenvolvimento, quem não se conhece, não sabe os gatilhos que desencadeiam esse tipo de coisa, vai e desiste. Perfeito. Pra tudo na vida é assim. Eu não acho que nem seja só na área comercial, na área de empreendedorismo mesmo. Sim. Qualquer empreendimento, não existe nada na vida que você não tem que vender, né? Exato. Qualquer empresa que você for abrir, você vai vender alguma coisa. Nem que seja pra se vender. Eu brinco que seu pai teve que se vender pra sua mãe pra casar com ela e pra ter você. Exato, então, exato. Todo mundo se vende alguma coisa. Uhum. Então, a gente tem que saber muito a lidar com o não. Tem que entender como a gente lida com isso. Então, desde lá atrás, na época de mudar de carreira, eu fiz um processo de coaching antes de sair da engenharia. Porque eu tinha um apego com o meu diploma enorme. Perfeito. Eu falava assim, ai meu Deus, possível, eu vou jogar fora. Eu fiquei esse tempo todo na faculdade. E agora? Foi uma dor certo. pra eu decidir sair da engenharia, porque eu tinha apego ao diploma. Aí depois foi uma dor eu saber lidar com não. Sim. Foi uma dor eu crescer. Você acha que crescer não dói? Perfeito. Dói. Né? A gente fala que pra lagarta virar uma borboleta, ela fica um tempinho ali no casulo, sofrendo ali. Não sei porque eu não sou um lagarto, mas né, até ela poder virar. Perfeito. Então, é uma coisa diária, todo dia. E eu sempre sugiro, busque alguma ajuda terapêutica, seja um processo de coaching, seja um mentor, para você conseguir se manter firme no processo. Porque muitas vezes a sua família não vai te entender. Perfeito. Seus amigos não vão entender a sua fase nova de dedicação. Vão chamar de louco. Vão chamar de doido. Porque eu sempre entrei muito de cabeça em tudo. Então, eu sempre trabalhei muito. Sim. E aí vem aquela coisa, né? Mas você é tão nova, você tem que sair mais, você tem que não sei o quê. Eu gosto, tá? Adoro. Eu tenho, inclusive, uma fama de que adoro uma cervejinha, adoro um passeio, mas tem que focar. Perfeito. E aí ninguém entende. Então, se você não tiver um momento... Hoje eu faço terapia quinzenalmente para poder parar. E eu gosto muito de escrever tudo que se passou e analisar para conseguir manter num rumo. Sim. Você não vai conseguir galgar novos caminhos, né? Então, em primeiro lugar, em tudo isso, eu foco muito na gestão emocional. Perfeito. Tanto enquanto eu era essa pessoa de frente, né, o comercial, como agora nessa posição de líder, que é um outro desafio. Exato. E eu tenho que fazer para mim e para os outros. Perfeito. Né? Então, você não consegue motivar uma outra pessoa. Perfeito. Você consegue estimular ela, no mínimo. Perfeito.
A motivação, ela é interna, ela é Exato. intrínseca daquela pessoa. Perfeito. Então, o máximo que eu posso fazer é, talvez, com o meu exemplo, mostrá-las como seguir e, num segundo ponto, direcionar e orientar. Exato. Então, eu sempre parto disso. Eu acho que quem não tem controle emocional não vai conseguir ir muito longe. Perfeito. Então, no máximo que eu puder. Porque, às vezes, técnicas a gente aprende. Sim. Seja conhecer um novo produto. Todo mundo que é bem treinado, aprende rápido. Ah, eu preciso vender uma coisa diferente agora. Não é problema. Ah, rapidinho, eu aprendo aqui como é que faz. Mas se você não souber ter resiliência no processo, né? E seguir, Sim. né? Ter firmeza. Poxa, hoje foi um dia que não foi tão bom, mas amanhã faz 2 dias, vambora. Acabou. Pra Vambora. frente. Perfeito. Então, isso daí eu acho que é o que faz grande diferença, tanto enquanto era eu me liderando, e agora eu me lidero, e eu lidero outras pessoas. Então, a gente tem que passar isso pra frente. Enquanto liderança feminina, dado que você me disse assim, André, hoje a característica, né, dentro da minha empresa é que o grupo ali, na maior parte dele, é um grupo masculino, né? E a gente sabe, até por questões de estatística social, a gente sabe também por uma série de coisas que a gente vê tanto nos canais de comunicação. Eu já trouxe outras pessoas, outras lideranças femininas aqui, todas elas sempre pontuam. Senhor André, é mais difícil liderar. A gente sofre de uma maneira um pouquinho diferente do que o masculino, né? Tem a lógica do patriarcado, tem toda aquela conversa que a gente já sabe, mas tem algumas particularidades que a gente sofre ali na pele que marcam a gente. Como é isso para você? Você entende que por ser uma liderança feminina frente a um bando de homem lá e tal, isso de alguma maneira exige de você, enquanto liderança, algo diferente do que se fosse uma liderança masculina para tratar com eles? Exige uma crença. Tá. Crença inabalável em mim mesma. Certo. Eu aprendi isso com minha mãe. Tá. Minha mãe também cresceu muito na empresa que ela trabalhou. E eu, às vezes, Caio, tá? Não vou falar que todo dia eu tô super bem, não. Exato. Mas o dia que eu tô mal, eu falo com ela. Ah, Porque ela fala assim, filha, eu nunca abaixei a cabeça pra homem nenhum, não. sim. Eu nunca fui no sentido embate. Perfeito. Eu sempre acreditei que a gente é parceiro. Perfeito. Eu aprendo muito com meus pares. Perfeito. E eu nunca me achei nem menor nem maior. Perfeito. Eu sou igual. Tá. E na minha cabeça, eu acredito que eu sou igual. Sim. Né? A gente faz umas brincadeirinhas. Ah, Porque mulher, quando faz melhor, não sei. Não é isso. Eu acho que, na minha cabeça, a crença que eu coloquei, até pela minha criação, é que não existe diferença. Que homem e mulher é a mesma coisa. Tá. Né? Talvez eu diria que a gente tem uma... Eu não sou casada, não tenho filho, então eu não tenho tanto essa jornada dupla. Apesar de eu morar sozinha, eu fazer as coisas na minha casa e tudo mais. Talvez essa função fora do trabalho, ela canse muito mais a mulher do que o homem. Isso eu vejo mesmo. Tá. Né? Até porque os homens que trabalham com a gente na área comercial, talvez eles conseguem ter uma jornada um pouco mais longa. Tá. Né? Sai de casa às 7 da manhã e volta às 7 da noite, eles não tem hora. A mãe tem mais a preocupação com o filho, né? Com a casa. Isso é real. Certo. Realmente, talvez seja uma coisa que pegue e talvez por isso que a gente tem mais homens. Tá. Mas na minha cabeça, no sentido, no meu dia a dia, eu não deixo que isso me atrapalhe. Eu acho que eu tô de igual para igual. Perfeito. Não é nada que pese para você como. Nem no relacionamento interno. Você consegue perceber o respeito por parte deles, né? A diligência que você faz com eles não é enfrentada, né? Como sendo você quer ser maior, como você falou, né? Enfim, mas não. Né? Existe sim a dificuldade tradicional, mas aquela dificuldade que pode ser perpassada pela consciência de que somos iguais, pela consciência de que estamos numa posição que vai exigir diligência e que o outro, teoricamente, tem que entender, independente se for homem, se for mulher, enfim. Exatamente. Que bom. A gente vê só um adendo, assim, esse ano teve até um tema da redação do Enem, né? Sobre isso. Exato. Então, eu gosto muito eu não tenho essa vivência na minha vida, mas eu observo outras mulheres, como que faz muita coisa que fica escondida. Sim. Né? Eu fico vendo no serviço da minha casa mesmo. Tá. Às vezes é coisa boba, cara. Eu acabei de fazer um almoço, eu tenho preguiça de lavar a louça. Sim. Isso ainda é muito enraizado na sociedade, que é a mulher que faz isso, né? Então, eu acho que é um ponto que ainda precisa ser muito desenvolvido, sabe? Trabalhado. Talvez em casa, mas fora do ambiente do trabalho, ter essa divisão um pouco mais bem feita para não sobrecarregar tanto a mulher, né? Perfeito. Porque no mundo corporativo eu vejo que
não tem Não tem muita diferença diferença. Perfeito, lá perfeito. dentro, né? Desde que a gente mantém uma postura. Sim, Eu era muito passiva tá. quando eu era mais nova. Então, às vezes, quando alguém falava mais grosso comigo, eu falava, tá bom, me diminuía. Sim. Eu hoje mantenho a postura, Certo. escuto, né? Aquela questão da Exato, inteligência emocional. Exato. Não vou rebater. Tá. Escuto, a minha estratégia é sempre Opa, respira, certo. silêncio, deixa eu pensar. Uhum. Porque eu, se eu for reativa, meu amigo... O pau quebra. E ela levanta umas barras, porque se vocês... Eu só peço que vocês sigam elas no Instagram. Depois eu vou pedir pra ela deixar. Não é negocinho de brincadeira, não, viu? Ela tá no nível de arrumar não sei quantos quilos pra cima. Então, tipo, é pesado o negócio mesmo. Não dá pra brigar. Não é, dá, certo? Vai sentir. Se a mão voar, vai sentir, enfim. Mas brincadeiras à parte, realmente vale muito da nossa postura também. Perfeito, Eu acho perfeito. que no dia a dia, sabe? Exato. Essa questão de se sentir respeitada vai muito Perfeito. da forma como eu me sinto também, Isso. né? A gente tem que trabalhar muito a nossa cabeça, porque Isso. a mente mente. Sim. Às vezes, a mulher tem o emocional, né? Que é aquela semaninha lá É. abençoada, Aham. que a gente às vezes fica, nossa, o André tá me olhando de um jeito diferente Né? hoje, tá? Nossa, ele não gosta mais de mim. Sim. Aí, a terapia ajuda. Perfeito. É impressão minha, André? Ou você tá Sim. com alguma questão comigo, quer Perfeito. conversar sobre isso? Tá. Que aí a gente Vai alinhando. vai tá? alinhando as Ô, coisas. Senhor, que graças a Deus, né? Que todos possam pegar esse insight. Se você teve a oportunidade de chegar até aqui, anota esse insight, pelo amor de Deus. Mas veja, tem uma outra coisa que eu fiquei muito curioso, né? Acho que é pertinente, né? Para toda a vida empreendedora, né? Eu sempre gosto de perguntar para a turma algo que marcou ou marca você até hoje, que você lembra de forma muito positiva, que faz sentido para essa turma que está empreendendo ou que já empreende, e talvez uma coisa que para você faça sentido dizer assim, poxa, André, isso me magoou, isso eu não estava preparado naquele momento, foi uma coisa chata, mas hoje eu entendo, vamos dizer assim, o ganho que eu tive na minha maturidade e que também me fez crescer, né? Eu acho que na nossa vida existem lá os percalços, aquilo que a gente entende como barreira, e a gente vai meio que tentando, na medida do possível, administrar da melhor maneira possível, ou tecnicamente ou de forma comportamental. E aí eu queria que você, se tiver, né, essa marca, né, de alguma maneira, que você pudesse compartilhar um pouquinho com a gente, né, para a gente poder entender como foi que você reagiu a isso e o que é que isso trouxe para você de aprendizado. Bom, a referência positiva, eu não sei precisar quando foi, Perfeito. mas depois de um certo tempo que eu já estava nessa área comercial, Sim. eu comecei a ser reconhecida Bom. por fazer bem isso. Sim. E hoje, graças a Deus, cada dia, às vezes a gente tá num dia um pouquinho mais para Sim. baixo. Aí ontem eu tava meio assim, eu recebi uma mensagem de uma par minha, tá? Olha, tem outras mulheres também na mesma posição do que eu, tá? Mas não estou sozinha não, né? E ela chegou e falou assim, porque às vezes como eu sou muito criativa, eu gosto de criar uns workshops legais, não sei o quê. Aí eu mandei pra ela, ela pegou e falou assim, Aninha, seu workshop eu passei aqui, ela é lá de Joinville, Débora, um beijo. Ela falou assim, Aninha, eu passei seu workshop aqui e olha, já gerou 2 vendas só essa semana por causa das dicas que você deu de técnica para vender no final do ano. Boa. Então, os pequenos reconhecimentos me Exato. fazem ver que eu tô no caminho certo. Boa. E todo mundo que eu converso na minha área, Sim. às vezes tem um dia que tá meio pra baixo, aí parece que é Deus conversando com a gente, Sim. sabe? Aham. Aí vem uma mensagem assim, Ah, nossa, toca o nosso coração. Então, desde o início, assim, vamos colocar um pouquinho de tempo depois, que no início, quando você começa com uma área nova, você começa a vender uma coisa nova, sim. primeiro que você fica meio inseguro, né? Isso. Porque não conhece Não talvez conhece, o produto, tá? e o outro também, puxa, eu vou incomodar fulano pra apresentar pra ele ali, é Exato. uma coisa, e depois que você vai botando pra fora, né? Exato. E aí, quando eu comecei a ser reconhecida por isso, eu comecei a ser recomendada, conversa com a Ana, que a Ana faz isso legal. Perfeito. Isso, pra mim, é um combustível. E graças Sim. a Deus acontece até hoje. Se Sim. não acontecesse, a gente não teria propósito de continuar, né? Perfeito. E o ponto que eu acho que talvez foi um negativo que eu mudaria, Certo. se eu fosse olhar pra mim naquela época, né, com a cabeça que eu tenho hoje, Certo. seria na época que que eu saí da engenharia. Certo. Na época eu não tive muito controle emocional. Tá. Eu acabei chutando Chutando balde balde mesmo. mesmo. Falei, loucura, não quero mais isso, pronto, acabou. Ah,
E aí, a minha sorte, né? Porque Deus me abençoa muito. Mamãe Sim. do céu cuida de mim, papai do céu cuida de mim. E aí eu consegui uma recolocação muito rápida. Tá. Mas eu chutei o balde. Talvez eu devesse... hoje eu já consigo fazer isso muito melhor. Em vez de, eu guardava muito pra mim as minhas insatisfações. Eu não Tá. externava. E isso vai gerando Somatiza. uma bola de neve. Na hora que Perfeito. teve uma hora que eu simplesmente não aguentei mais. Tá. E eu virei, eu não quero mais engenharia, não quero mais trabalhar com isso. Foi muito... lembra que eu fiz o processo do coaching, né? Pra Sim. sair da engenharia. Eu já estava trabalhando aquilo na minha cabeça. Certo. Não foi nada do nada. Certo. Só que eu poderia ter trabalhado um pouquinho melhor Demais. aquilo ali para me preparar melhor para empreender, Tá. né? Eu comecei a empreender sem ter reserva financeira, Boa. Olha que aí. é uma dica que eu diria Exato. para todo mundo, em Boa. tudo, gente. Tenham reserva financeira para mudança de planos. Se está Perfeito. pretendendo mudar, planeje com antecedência. Eu ouvi isso, Sim. eu li livros sobre isso e eu fiz o quê? Não fiz. Exatamente. E isso, infelizmente, é uma realidade para muita gente. Isso. A gente tem que se planejar melhor. Certo. Logo eu, que eu sou engenheira de planejamento e controle. Sim. Ó, por favor. Hein? Mas foi uma lição que eu aprendi, Sim. né? Às vezes a gente tem que aprender na pele, Isso. mas a gente sabe que para tudo tem solução. Se a gente passa por uma coisa, internaliza o aprendizado, Sim. na hora que tender a fazer aquilo de novo, você bota a mão na consciência. Perfeito. Fala, cara, olha, agora vamos raciocinar, vamos pensar racionalmente para que dê certo. E aí a tendência é dar certo, né? Bom. Se você se planejou, estudou, sabe o que você tem que fazer, não tem como dar errado, não. Como dar errado. Muito bom. Mais um bloco. Senhoras e senhores, a mineira veio para entregar. Ela promete e ela entrega. Vocês já estão vendo, né? Vamos para o terceiro bloco, né? Eu acho que blocos que são legais para a gente poder extrair o máximo dela, tá? Ela nos falou do passado, ela nos falou do presente. A gente quer entender um pouquinho agora do que ela pensa para o futuro, mas eu quero que ela nos convide a entender o futuro pessoa, Ana como pessoa, a realização dela, no olhar do que ela entende que precisa alcançar. Porque na nossa vida empreendedora, eu acho que isso se confunde bastante, né? Os nossos desejos pessoais com os desejos profissionais. Sim. E como é que você pensa em fazer a condução dessa ação profissional em conjunto disso, né? O que é que você pensa para o futuro dessa sua realização, desse tocar desse projeto aqui, dessa sua ação de expansão que começa, né? De uma maneira pujante e traz você para onde você chegou. O que é que você está pensando para os próximos períodos, né? Como é que você está pensando e criando estratégia para isso? Ou não? Ou tá tipo assim, André, de fato, não tenho pensado tanto nesse futuro. Eu sou meio que estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e o palco tá quebrando, enfim. Mas o que é que povoa a mente de Ana Clara enquanto uma liderança que precisa conduzir outras pessoas que estão ali no barco com você, né, na empresa, mas ao mesmo tempo tem que concatenar isso com a Ana Clara pessoa, né? Aquela que, de alguma maneira, também pensa no aspecto pessoal, enfim, como é que ela caminha para isso. Bom, em primeiro lugar é eu ter a consciência de que eu não tô pronta nunca. Tá. Então, sempre tô estudando, Tá. né? Agora, voltado um pouco mais para liderança, entender Boa. mais sobre pessoas. Mas, mais uma vez, eu comecei de novo. Certo. Aqui é uma nova etapa da minha vida que eu tô começando um empreendimento aqui em Aracaju. Perfeito. Trazendo uma empresa para cá e formando uma equipe. Tá. Então, até a gente brincou essa semana, nossa, você tá no escritório trabalhando até agora. Isso tem data de eu manter essa intensidade por um certo tempo, Exato. Porque para sair da inércia é mais difícil do que você manter, Isso, né? Exatamente. A regra da lei da inércia é essa. Depois que a gente sai da inércia, dá para manter uma velocidade constante. Mas eu ainda tô nessa força inicial. Perfeito. Então, hoje ainda exige de mim um esforço maior, né? E eu sei que isso tem um tempo determinado até que as coisas comecem a girar melhor, né? Apesar de eu estar na organização há 3 anos, esse ponto que a gente está hoje ainda é 3 anos é uma empresa bem jovem. Tá. Tem muita coisa para acontecer ainda. Sim. Tem muita coisa para crescer. Então, eu vislumbro daqui a um tempo, assim como eu já cresci muito na empresa em 3 anos também, Sim. Cresci muito como pessoa em 3 anos, né? Eu já conheci o Brasilzão quase todo, Sim. né, com a empresa.
E eu vejo, assim, que ainda tem muita coisa que eu ainda não consigo ver, que vai acontecer, que eu sei que é grandioso. Mas o que eu posso fazer da minha parte, até para não ficar ansiosa, Certo. é eu observar os próximos passos. Tá. Então, eu tenho um plano, vamos dizer assim, daqui a 10 anos eu quero estar numa posição, né, de diretoria, talvez uma coisa nacional? Pode acontecer. Tá. Não sei. Sim. O que eu vejo é o que eu tenho para os próximos 6 meses, o que eu tenho Certo. que fazer, Certo. né? E não deixar tanto ficar só o profissional tomando conta da minha vida inteira. Perfeito. Esse é um grande desafio, que inclusive é o meu desafio de hoje. Certo. Porque, como eu já disse, eu amo trabalhar. Minha mãe, Tá. ela me manda, às vezes ela fica vendo no Instagram, ela fica assim, você é muito workaholic. Aham. Eu achava que eu era, mas você é Perfeito. pior. Você conseguiu superar, minha filha. Você está conseguindo me superar. No máximo, pior. aquele Atlético Mineiro que bota ali do lado no finalzinho do dia acompanhando, né? Não, aí tá o O Galo Galo jogando aqui e o jogando. computador aqui. Exato. Sempre tá ali. Boa, boa. E às vezes eu ponho até uma cerveja, né? Pra poder Isso. falar que eu não tô trabalhando. Ó, gente, é só fake. Aqui é fake news. Boa, boa. Mas eu falo que realmente é uma coisa que eu tenho trabalhado para melhorar. Então, Perfeito. hoje eu faço uma mentoria, Uhum. né? Eu me inspiro muito nos meus pares como profissional. E eu faço uma terapia para me desenvolver pessoalmente. Sim. Porque a gente vê, assim, nós estamos falando de mim nos últimos 4 anos. Tá. Mas antes disso, eu já tinha feito acho que eu me formei em 6 anos, né? Porque eu fiz Certo. um ano de intercâmbio. Pá. Então, nós estamos falando aí de 10 anos Exato. que eu tô focando 100% em carreira. Tá. Eu já tô com 31 anos. Mulher, Sim. você sabe, mulher tem um tempo ali. do ciclo. Eu quero ter filhos, eu quero... Perfeito. Então, assim, eu preciso também desenvolver nessas outras áreas da minha vida. Tá. Né? Porque ninguém é pleno sendo só profissional. Não. Ninguém é feliz se Perfeito. tiver só sucesso profissional. Exato. Tem que balancear com espiritualidade, Perfeito. balancear com família. A gente agora tá chegando numa época de final de ano que as pessoas vão Vamos planejar lá, 2024. Eu também vou fazer o meu. Sim. Pra eu conseguir equilibrar mesmo. Sim. Né? Que de nada adianta eu estar como profissional aqui, minha vida pessoal um lixo. Perfeito. E aí não existe felicidade, né? Exato. As coisas só dão certo se a gente sentir alegria de coração, de acordar todos os dias e fazer tudo bem feito. Perfeito. Mas tem que estar tudo em equilíbrio, né? Exato. Então, isso é um ponto que eu sei que eu ainda preciso desenvolver e me comprometo aqui que eu vou fazer isso. Boa, tá gravado. 2024 vai ser um ano diferente. Tá bem que na nossa época, lá atrás, não tinha esse negócio de estar gravado, né? Aí, Agora tá gravado. Agora tá gravado. Eu me comprometi, ano que vem você Exatamente. pode me cobrar, tá? Exatamente. Boa, boa, boa. Ana Clara, ela tem, né, vamos dizer assim, conselhos que talvez ela, né, olhando para essa Ana Clara de talvez 10 anos, né? Eu vou colocar os 10 anos, porque mesmo que com a sua decisão, né, de iniciar um processo ali um pouquinho antes da pandemia, mas já existia uma Ana Clara que estava na faculdade, que entendia que a vida dela ia ser na engenharia de produção civil, e enfim, tinha toda uma expectativa ali, enfim, teve muito aprendizado de lá para cá. Eu vou fechar esses 10 anos, né? 2013, 2014 para frente, tá? O que é que ela diria hoje para essa Ana Clara lá, tá? A Ana Clara de 2023, olhando lá para a Ana Clara, né, enfim, dos 10 anos atrás. Ela faria a mesma coisa? Ela diria assim, minha filha, pelo amor de Deus, vá por aqui, porque a dor vai ser menor. Pelo amor de Jesus, não faça isso, não. Enfim, qual é o conselho que você daria para ela? Eu acho que eu daria um monte de conselhos para não fazer um monte de coisa errada que eu fiz. Mas também, se não tivesse feito aquele monte de coisa errada, eu não teria virado quem que eu sou hoje. Exato. Né? Eu era uma pessoa, 10 anos atrás, muito travada. Sim. Eu tinha saído de um relacionamento de 6 anos, olha só. Eu tinha 21 anos de idade, tinha namorado desde os 15. Certo. Eu fui praticamente criada junto. Então, assim, foi uma época que eu me descobri enquanto Ana Clara. Perfeito. Então, de 10 anos para trás, eu fui desenvolvendo quem eu era. Sim. Então, quem estava lá atrás, 10 anos atrás, era uma menina de 21 anos de idade que não se conhecia, tinha um potencial gigante dentro dela e precisou passar alguns perrengues para fazer dar certo. Sim. Então, o que eu diria é, em primeiro lugar, para ela não deixar de sonhar. Boa.
Porque quem poda sonhos, né, geralmente são pessoas que talvez querem nos proteger, Certo. que é família, pessoas que Isso. gostam da gente. E aí, às vezes, numa tentativa de proteger a gente, podam, Perfeito. né, as coisas. Então, eu, graças a Deus, eu sempre fui meio disruptiva nisso. Sim. Então, minha mãe até me considerava, minha mãe e meu pai, né, um pouco rebelde. Perfeito. Mas essa rebeldia talvez fosse eu mesma de dentro de mim querendo sair pra fora, sabe? Certo. Então eu vi que é um processo, né? E não tô ainda onde eu quero estar. Tá. Toda vez que você me perguntar isso, eu ainda não vou estar, porque eu tenho planos Exato. grandes, eu Inconformável. quero fazer coisa grande. A gente tem que estar sempre feliz e grato pelo que tem, Perfeito. mas almejar coisas maiores, Perfeito. né? Porque no universo, o universo não está sempre em expansão. Exato. Se você para, você está diminuindo. Uhum. Então, a gente tem que sempre correr atrás. Então, eu viraria e falaria para ela, olha, continua sonhando, continua estudando sobre si, Sim. porque você é uma caixinha de surpresas. Joseph Klimber. e só vai, E vai. vai. Enfim. Se não fosse assim, não ia ser eu. Exatamente. Ana Clara prefere projetos ou rotina? Se estimula mais por desenvolver algo que é novo e tem ciclos novos e tem o desafio do botar a coisa para funcionar, ou com se acordar todos os dias e realizar rotinas e aquela rotina que ele preenche, que tal. Não, André, metade, ou então eu gosto do equilíbrio. Não, André, há tempos atrás era projetos e isso me encantava, mas talvez hoje eu gosto desse ciclo de rotina e que faz e que não. Como é que você encara essas duas vertentes Eu gosto de projetos. de projetos? Eu gosto de iniciar coisas. Eu tenho essa Sim. energia de criação muito Perfeito. grande. Só que eu aprendi que sem rotina eu não consigo fazer tudo que eu quero. Boa. E aí eu aprendi a gostar de rotina. Sim. Quem vai seguir meu Instagram vai ver que todo dia é a mesma coisa. É um saco pra quem não Exato. gosta. Mas Sim. quem gosta Perfeito. é acordar cedo. Eu acordo cedo, eu medito, eu faço minha oração. Eu não acordo, eu tenho um grupo no WhatsApp, eu e Deus. Que é eu sozinha, né? Mas Deus responde, tá? Vocês acham que não responde, ele responde. Com certeza. E aí, todos os dias, a primeira coisa que eu faço, na hora que eu abro o olho, eu mando uma mensagem nesse grupo, eu e Deus, agradecendo por N coisas. Perfeito. Que aconteceram no dia anterior, que eu quero que aconteça, né? Porque Perfeito. eu acredito que não existe tempo, espaço, se a coisa só não manifestou aqui ainda. Tá. Então, se eu quero que o negócio aconteça essa semana, obrigada, meu Deus, pelas vendas dessa semana. Tá. Obrigada por já ter alcançado tal coisa. Tá. Então, eu faço isso, medito, vou pro meu treininho, Tá. volto pro meu café da manhã, trabalho. Pronto, a sequência você já sabe. Trabalho até... E aí, às vezes, tem um jogo do galo com uma Exato, cerveja. poxa. Se quiserem chamar pra tomar uma, Uma. pode me chamar também, que tá tudo bem. Exato. Tem inclusive um grupo mineiro que se juntar, ficando grande esse negócio aqui em Sergipe, inclusive. E quando ela chegou, o pessoal assim, ei, vamos se reunir agora. Agora vem pra cá, Ana Clara. Mineiro que tem se acha de longe. Exato, de longe. Mineiro se acha. Primeiro que a gente abre a boca, todo mundo já percebe que é mineiro. Não, pelo Essa amor... daí não é daí, não. Não é possível, não. Não é possível que a gente não entenda que ela é. Enfim. Mas isso é legal. Eu acredito muito no networking, né? Sim. Essa característica que eu desenvolvi de abrir mercados me Perfeito. fez ser cara de pau. Sim. E eu não ligo, não. Eu já cheguei aqui, já entrei no CrossFit, já fui pro campeonato e não sei o quê. E vamos pra cima. Exatamente. Quanto mais pessoas eu conhecer, melhor. Que a Melhor. gente se relaciona, gera conexões, gera negócios, gera Perfeito. amizades. Perfeito. Eu acho que a primeira característica que me faz, né, ter sucesso até hoje e o sucesso que eu ainda vou conquistar Perfeito. é isso. É a capacidade Não de se ter medo. relacionar que você tem. E E conversar. ampliar. Perfeito. Tá, mas eu quero acessar o produto, o serviço, eu quero conhecer a Ana Clara, eu quero poder trocar uma ideia com ela, eu quero desenvolver um projeto com ela. Como é que eu acho essa mulher? Prestem atenção, porque essa é a parte onde ela precisa dizer, inclusive, o que vende, como vende. Eu quero que você conte, né, para a turma que está nos escutando, como é que a gente faz para acessar você, seu @, se você quiser deixar seu telefone. Eu quero que eles se sintam capazes de poder te acessar. Perfeito. Como é que a gente faz? Vamos lá, ó.
Para acompanhar essa rotina aí de todos os dias, segue lá meu Instagram, é @falanaclara com um A só, porque vocês perceberam que eu falo pouco. Então é Clara, tá? É. Hoje eu sou a head de expansão da EMIV, que é a maior empresa de segurança e monitoramento da América Latina. Então, se você quiser conhecer um pouco sobre esse nosso projeto, sobre o que a gente está fazendo, sobre como a gente leva a tranquilidade para as empresas e famílias brasileiras, só entra lá no meu Instagram, que lá tem meu telefone, quer me mandar um direct, estou aberta para conversar. Afinal, é a coisa que eu mais gosto de fazer, é conversar, né? Então, venha, vai ser um grande prazer conhecer vocês, conversar com vocês, que eu tenho certeza que se está vindo daqui é porque são pessoas boas. Então, estou aberta a todos vocês. Boa, boa. Eu fiquei muito feliz, viu, gente? Não sei se vocês, né, anotaram tudo, mas se não anotaram, ainda tem esse privilégio de poder voltar quantas vezes vocês quiserem. Aproveite, porque na minha época não existia isso, enfim. Não Ou tinha era assistindo, replay. tinha replay, não tinha nada. No máximo tinha na TV. E era de jogo de futebol. Então, enfim, tinha uma série de dificuldades. Mas eu amei, né? Amei o Ai, nosso também. bate-papo, leve, gostoso, com muito aprendizado, com muito insight, com a nossa capacidade de entender o quanto o técnico faz, né? Tem o seu peso, mas o quanto o autoconhecimento, a nossa capacidade de inteligência emocional que ela verbalizou, né? O quanto ajuda ela a tomar decisões mais estruturadas, né? O desafio dela enquanto uma liderança feminina, o quanto dos erros que foram cometidos no passado amadureceram ela, ou seja, as coisas que você provavelmente deve estar vivendo, ou até mesmo pode ter passado e ter pensado, poxa, só eu que passo por isso, por que a vida é tão difícil para mim? Não, não é difícil só para você, e toda vez que eu trago pessoas legais como ela para falar sobre esse tema, ou para falar sobre empreendedorismo, sobre gestão, é para que você se sinta capaz de entender que você não está sozinho nesse barco, né? Mas que você possa extrair o máximo desses aprendizados, né? Desses profissionais que estão, né? No dia a dia, assim como você também está, que você possa se inspirar, né? Que ela possa ser o motivo, inclusive, de você dizer assim, poxa, né? Quem sabe, talvez uma coisa que eu não faço é ter um grupo, por exemplo, eu e Deus, e passar a verbalizar coisas que são importantes para que você possa mesmo dizer assim, poxa, que legal, né? Quanta coisa eu posso agradecer, nem necessariamente eu preciso postar lá, mas eu posso mandar, né, lá no grupo e tal. Isso, poxa, pode te ajudar. Mas não só isso, né? A sua capacidade de enxergar que você tem refúgio na família, né? Apesar de muitas vezes a gente esquecer, né? É uma base que é fundamental, né? Muitas vezes a gente está chateado, está com algum tipo de dificuldade que, para além daquilo que a gente pode acessar enquanto pessoas, amigos que estão ali, né? Enfim, mas a gente tem uma base familiar que a gente pode acessar, né? Tem uma mãe que gosta da gente, que ama a gente, que independente do nosso sucesso, do que a gente acredita que é sucesso, tá ali para tudo. E veja, ela saca a mãe do mesmo jeito e a mãe diz, filha, tô aqui. Não penso que você está sozinha, não. Parece que você está sozinha, mas não está sozinha. Veja a importância disso tudo, o fato dela ter colocado na roda dela o ato do planejamento para os próximos períodos, de não tentar antecipar coisas que muitas vezes a gente quer antecipar, ou seja, a ansiedade é muito ou excesso de passado ou excesso de futuro. Não, André, penso no futuro, mas eu penso para um ciclo de 6 meses, né? O meu sprint é de 6 meses. Por quê? Porque se eu antecipar demais, eu começo a entrar na roda ali, que muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. Então, se eu penso no sprint dos próximos 6 meses, eu entendo que eu posso começar a planejar coisas mais palpáveis. Eu penso em projeto, mas eu entendo que tem que ter lastro. Eu tenho que ter uma rotina que sugira minimamente uma base para que esse projeto que está alcançando, saindo do ponto A para o ponto B, tenha lastros para depois eu sair do ponto B para o ponto C, do ponto C para o ponto D e por aí vai. Isso porque eu só peguei o terceiro bloco para gerar de insight, tá? Mas se eu quisesse pegar insight desde o primeiro, do segundo, do terceiro bloco, é por isso que eu estou dizendo que ela veio e entregou. A mineira veio e a mineira entregou. Então, muito feliz. Ah, eu também. E, poxa, que legal que esses projetos sejam literalmente, né, duradouros para você, que você consiga fazer o network, que Aracaju te abrace, né, de uma maneira muito especial, que te acolha, né? A gente sabe o quanto é difícil chegar num ambiente que muitas vezes a gente pensa assim, poxa, será que a turma vai, né? Eu estou num estado novo, enfim, meu sotaque fala por mim, né? Enfim. E que você, né, de fato, alcance os resultados que você está projetando, né? Enfim. Amém. Então, é isso que eu estou
desejando no final das contas. E eu quero né? agradecer Com certeza. a você e ao público de Aracaju. Sim. Né? Hoje nós estamos... Se bobear, eu tô completando 3, 4 meses, não sei. Depois eu tenho que fazer perfeito, conta. fazer conta. Mas eu fui muito bem recebida aqui, Sim. né? Também porque eu sou desenrolada. Exato, Mas assim, isso aí eu sei como todo mundo com quem eu conversei foi muito aberto comigo. Às vezes você tá brincando aí do sotaque, às vezes eu entro no Uber. Você não é daqui, não. Não fala assim, né? Sim. Não, eu sou de Minas. Então, assim, eu vejo que o acolhimento foi muito legal. Sim. E eu tenho certeza que, com o tempo também, a gente vai fazer a empresa ficar mais conhecida aqui. Com certeza a gente vai crescer muito aqui. Só que eu entendo, o foco meu é pessoas compram pessoas. Então, se desenvolva para as pessoas quererem te comprar. Exato. Né? Hoje eu estou montando uma equipe. Se eu não tiver uma capacidade de, nos primeiros 30 segundos, engajar aquela pessoa ali, ela não vai querer vir trabalhar comigo. Então, eu trabalho a mim mesma para transbordar nos outros. Exato. Então, acho que é essa que é a mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo aqui Muito hoje. bom, muito bom. E eu quero dizer para vocês que, se gostou, ativa o sininho. Se gostou, compartilha. Se gostou, acessa ela, né? Tomar um café não mata. Ela, como gosta de conversar, pelos cotovelos, como a gente diz no Nordeste, ela não vai, obviamente, negar esse processo para você. E é um momento de conexão mesmo, de fazer as coisas acontecerem. Então, ela já deixou contato, já deixou acesso, já tudo. Então, gente, não perde a oportunidade, acessa e compartilha com quem vocês tiverem que compartilhar. Eu quero acreditar que vocês vão estar junto comigo no próximo podcast. Por isso eu já deixo o convite. E graças a Deus já deixo o agradecimento tanto meu quanto dela aqui para vocês, obviamente, tá bom? Abraço e até a próxima.